Boa noite, que a paz e a graça sejam com todos. Mais um sábado, mais um momento, a gente vai estar aqui para poder louvar o nosso Deus, para poder estar orando, poder se alimentando espiritualmente, podendo estar escutando nosso irmão Israel, que vai trazer essa mensagem de hoje. Que nós possamos estar com a mente aberta, com o coração aberto para receber essa palavra de hoje. Que Deus possa nos abençoar, nos fortificar. Vou pedir para o nosso irmão Everton, pode ser, Everton, fazer uma oração para a gente começar, por favor? Só te liberar aqui. Boa noite, todo mundo. Paz de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui mais um sábado, reunidos para aprender de Tuas Sagradas Escrituras e fazer mudanças necessárias em nossas vidas. Agradeço por todo mundo que conseguiu chegar e para os que ainda estão chegando. Seja uma noite abençoada, que Israel possa expor as verdades das Escrituras, que sempre tem o poder de tocar o nosso coração e nos chamar a fazer mudanças. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Amém. Boa noite, irmãos. Vou estar compartilhando aqui com vocês alguns cânticos. Espero que todos conheçam, se não todos, pelo menos a maioria. Enxergam ele grande? Bem, vamos cantar. Cântico escrito por Jeremias em Lamentações 3. A misericórdia de Deus nos sustenta, a sua compaixão não tem fim. Se renova cada dia, fiel é o meu Senhor. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Portanto nele esperarei. Sabe que esse raciocínio de conseguir enxergar as misericórdias de Deus, o mover de Deus, a atuação de Deus em nossas vidas, ela vai muito além de olhar para coisas comuns, como se alimentar ou acordar, mas também para coisas singelas, como ter onde dormir e ter o que comer. São formas de olhar para as coisas diferentes, são as mesmas coisas de maneiras diferentes. E aí a gente pode chegar na presença de Deus lembrando de de todas as coisas que ele tem feito por nós. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Salmo capítulo 139, versículo 7 vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Esse sentimento de reconhecer, essa percepção de que Deus está em todo momento à nossa volta, ela vai trazer esse conforto de ser conduzido, de ser acolhido, de ser cuidado por Deus. E o cântico traz isso, esse cuidado que um pastor tem com suas ovelhas. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olha com paciência os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. E então, no último dia, o mundo não vai apenas falar que Jesus é rei, no sentido de reconhecer que realmente ele é o juiz eterno sobre tudo, mas como o meu Salvador. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastor. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Entrai nas portas com gratidão
e nos seus átrios com hinos de louvor, rende-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, eternamente. Sua fidelidade, celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Amém? Que hoje nossa aula possa nos ensinar um pouquinho disso. A bola contigo, Renan. Obrigado, Josué. Boa noite mais uma vez a todos, sejam bem-vindos. Então, eu fiquei encarregado de apresentar Israel, né? Acho que eu vou fazer ele passar vergonha hoje, tá? Mas fica tranquilo, Israel. Vou resumir um pouco de como a gente se conheceu em 2018. Eu me inscrevi para o projeto do AMI, né? Fazer o AMI. E Israel também escreveu para fazer o AMI. E aí, engraçado que ele falou comigo lá de Tarema. Eu sou de Fortaleza, Ceará, Israel de Tarema, lá no Ceará. E aí Israel entrou em contato comigo para eu comprar a passagem dele e tal. Eu falei, quem é você? Aí ele falou, não, eu sou Israel e tal, vou fazer o AMI. Só que o pessoal do interior, né, a gente já joga logo, aqueles matutinhos, lá no Ceará a gente fala muito, matutinho e tal, não tem nem internet às vezes, né? E aí Israel, eu achei, Israel vai, sabe nem como é que anda na cidade. E aí Israel chegou na casa da minha avó. Foi engraçado esse momento, porque Israel chegou na casa da minha avó e eu não tinha estado na casa da minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, Israel estava saindo de toalha do banheiro, mas ele estava arrumado, ele tinha acabado de tomar um banho. Eu falei, tu já está tomando banho, cara. Tu nem sabe quem eu sou primeiro, depois tu já está... Então, enfim, ele já estava tomando banho. E Israel, todo mundo fala, às vezes fala que quem conhece Israel fala que eu sou o pai de Israel, né? Porque a gente foi junto para o AMI e esses dias eu estava até recordando e sem querer me veio essa foto quando a gente foi para o AMI, quando a gente se conheceu e foi para o AMI junto. Foi no dia da nossa viagem, dia que tudo começou, e eu achava que Israel, né, um menino de interior, não tinha nada. E Israel, desde pequeno, ele evangeliza com o vô dele. Desde novinho, ele já falava sobre a palavra de Deus. Israel vem com uma bagagem muito grande. E eu achava, não, ele não sabe de nada, ou não fazia nada. Israel já evangelizava. Enquanto eu, cidade grande, né, vamos dizer assim, não fazia nada ainda para o Senhor. E Israel, ele foi me ensinando cada vez mais como ser um cristão, como evangelizar, como falar com as pessoas. Israel tem um amor por Deus, assim, que eu acho incrível, eu admiro muito ele. Hoje ele está em Belém do Pará, trabalhando com a igreja, um servo fiel, bom e fiel. Tive o prazer de trabalhar com ele em 2018, lá no AMI, a gente fez o projeto e foi muito legal, foi muito encorajador. Os meninos que estão aí, Rubens, Bruno, que estão aí com a gente, Michele, pode dizer um pouco mais sobre ele, que a gente aprendeu bastante com ele. Um cara que a gente não dava, às vezes, nada por ele, mas era um servo já que realmente tinha algumas coisas para nos aprender, para nos ensinar. E até hoje ele faz isso com a gente. Então, eu queria que vocês também estivessem abertos para escutar o que ele vai trazer para a gente, para que ele fala que quando ele ensina, ele aprende mais do que ensina. Eu queria que vocês também pudessem estar abertos para isso, para poder aprender um pouco com ele hoje, que Deus possa estar te usando, meu irmão, nesse momento, que cada vez mais você possa deixar esse Deus tão grandioso te usar como tem te usado. Queria pedir também a gente pudesse baixar nossas cabeças. Vamos orar por esse momento, para que Deus possa estar usando nosso irmão Israel. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigado por mais um sábado, obrigado por mais um momento, Pai, que estamos aqui
jovens de todo o Brasil reunidos, Pai, para poder entender um pouco mais da Tua palavra, para poder se alimentar, para poder te louvar, te engrandecer e te exaltar, Pai. Mas nesse momento eu venho te pedir pelo nosso irmão Israel, para que o Senhor possa estar conduzindo ele, Pai, nesse momento, que tudo que ele falar seja da Tua vontade, Pai. Seja para te glorificar e para te exaltar. Que, como ele gosta de falar, que ele aprende mais ensinando, Pai. Que o Senhor possa estar cada vez mais usando esse servo bom e fiel, esse servo que é um homem que peca, é alguém que tem seus erros, mas ele vem cada vez mais, Pai, querendo fazer a Tua vontade, querendo fazer tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para a vida dele. O Senhor possa estar abençoando ele nesse momento, abençoando cada pessoa que está aqui escutando, Pai, para que todos estejam com a sabedoria de abrir os corações, de abrir a mente para poder estar escutando e podendo sair daqui diferente, Pai, de como a gente começou esse momento. Muito obrigado mais uma vez por esse momento. É em nome do Teu Filho amado, que eu te oro e te agradeço para tudo sempre. Amém. Contigo, Israel. Boa noite a todos. Muito obrigado, Renan, pelas suas palavras. E tem um ditado que diz lá no Ceará que, não sei se todo mundo conhece, mas dê dinheiro, mas não dê liberdade. Então, essa liberdade que eu dei que Renan deu para mim, né? Eu estava de toalha tomando banho já na casa da avó dele, sem conhecer ele. E hoje, nessa liberdade que ele tem, ele compartilha fotos aí sem autorização. Mas muito bom, meu irmão, poder ouvir você. Eu agradeço a todos aqui por estarem aqui acompanhando esse momento com a gente. Agradeço a todos que, de alguma forma, divulgaram. E agradeço a todos aí que vão estar atentos, né, à palavra de Deus, né? Eu sempre falo assim que Deus é que faz com que a gente possa fazer coisas que a gente jamais pensou em fazer ou ser quem jamais pensávamos em ser, né? Quando o Renan fala essas coisas sobre mim, eu acho que ele está falando de outra pessoa, né? Porque nunca me vi fazendo o que estou fazendo e sendo quem eu sou hoje. E, assim, mais para frente, para o futuro, Deus vai mudar cada vez mais a minha vida, se assim eu aprender dele. E novamente, eu vou dizer a mesma coisa, né? Deus está fazendo eu ser quem jamais eu pensaria em ser. E isso é a vida de um cristão, né? Estamos nos tornando cada dia mais parecidos com Cristo e percebendo coisas que a gente pensou. Poxa, eu tenho isso hoje, né? Eu consigo fazer isso hoje, eu não acredito, né? Tempos atrás não era possível, mas hoje é. E tudo isso é graças ao Senhor, né? Ao Senhor que atua em nossas vidas. Então, hoje o tema é sobre ser misericordioso, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a aula de hoje. Só um momento. Ok. Tá aparecendo aí para vocês? Ok, tudo certo. Então, a última oportunidade que eu tive de trazer uma reflexão, eu compartilhei um enigma com vocês, não sei se vocês lembram, né? Mas foi sábado bem retrasado, não sei se você até lembra do enigma que eu compartilhei. E aí eu pensei, hoje eu vou trazer algo parecido, sabe? Eu gostei da interação de vocês, acho que eu gosto dessa forma de uma história, alguma coisa antes para a gente dar uma refletida, ativar o nosso cérebro, né? Então, isso é importante para a gente entrar no modo de reflexão. Então, para isso, eu vou compartilhar uma história com um pequeno enigma, certo? Só um instante. Então, a história é a seguinte. Há muito, muito tempo atrás, como todas as histórias começam, em um reino muito, muito distante, um rei cansado e com muita raiva de receber diversas acusações, diversos problemas em relação a furto, né, roubo, ele decide fazer uma lei, um decreto. E nessa lei ele diz: quem cometer algum ato de roubo ou furto
será penalizado com a morte, será morto em praça pública. Então, essa foi a lei que esse rei, depois de com muita raiva, decretou para aquele reino, certo? Os soldados, né, conseguiram pegar o primeiro homem praticando esse ato depois que a lei foi institucionada, né, depois que ela entrou em vigor. Então, os soldados pegaram. E o povo foi para a praça ver esse julgamento, né, essa condenação de morte, certo? Só que o povo foi em muita quantidade. Na realidade, foi todas as pessoas daquele reino, porque tinha um motivo. O cara que eles pegaram era o filho do rei. Era o filho do rei que tinha furtado algo. Então, essa é a história de hoje, esse é o enigma que eu queria trazer assim no início, para a gente começar a refletir. Então, e agora? O que o rei irá fazer? Ele baixou o decreto, né? E disse que quem cometesse esse erro na lei iria ser penalizado de morte. Os soldados pegaram e todo mundo ouviu falar que quem foi pego foi o príncipe, né? O caso, o filho do rei. E agora? O que é que esse rei vai fazer? O que é que ele pode fazer nessa situação? Então, eu queria aqui interromper aqui o compartilhamento e eu queria ouvir de vocês. O que é que você acredita que esse rei pode fazer nessa situação? É uma situação complicada. Eu não sei se você já ouviu essa história, tá certo? Então, para aqueles que já ouviram essa história, eu peço que não conte ainda a resolução desse enigma. Mas se você nunca ouviu essa história ou não sabe a resolução, você pode compartilhar uma saída aí, seja pelo bate-papo, ou seja ligando seu microfone. Eu queria ouvir a resolução de vocês. Como é que faz nessa situação? O que é que você faria? Como é que o rei resolve agora essa situação? Alguém aí tem um palpite? Vamos raciocinar um pouquinho para estimular nosso cérebro para reflexão. Perdoa? A Urânia perdoa? Então, tem uma complicação nisso, porque, por exemplo, se ele perdoa, então a lei dele não tem muito valor, né? Ele perde a moral com o povo, certo? Se ele perdoa o príncipe, entendeu? O filho dele. Se ele perdoa, ele perde a moral da lei, né? Essa é uma complicação. Mas obrigado é uma solução, né? É uma resolução. Alguns pensariam isso. E obrigado, Urânia. Alguém mais? O que fazer nessa situação? Alguém já ouviu essa história? Se alguém já ouviu, pode levantar a mão. Já? David, o Everton, alguém mais? Gabriel, ouviu, Gabriel? Não deu para ouvir você, Gabriel. Tá certo. Eu acho que tá com problema não. Você já ouviu essa? Bora, Gabriel. Tá com problema. Sem problemas. Então, essa história é para estimular nossa mente, assim, para a gente refletir sobre o que a gente vai falar hoje, sobre ser misericordioso, tá certo? Vou voltar a compartilhar aqui a tela novamente. Ok. Prosseguindo, né? Queria fazer algumas considerações gerais sobre as bem-aventuranças, que é a série de aulas que a gente está tendo no sábado. A conduta de um cristão no reino de Deus. Rei, leis e cidadãos. Quando você observa o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, principalmente nesse quesito que é o nosso, você vai conseguir observar umas coisas bem complicadas de a gente meio que entender, tá certo? Por exemplo, quando Jesus fala, bem-aventurados pobres de espírito,
porque deles é o reino de Deus. Aquele que está ouvindo, ele vai pensar, bem-aventurado é o pobre. Como assim? Né? A ideia de bem-aventurado, né? Como se encaixa em alguém que é pobre? Então, se a gente for olhar numa perspectiva de cidadãos da terra, como aqui a gente está vivendo essa vida, a gente não vai conseguir compreender essa questão de como um pobre pode ser bem-aventurado, tá certo? E isso complica muito, se a gente for nessa ótica de justiça, das formas como esse mundo é. Então, se você olhar para as bem-aventuranças com essa ótica da sociedade, do mundo que a gente vive, você não vai entender as bem-aventuranças de modo nenhum. Na realidade, você pode se tornar até alguém contra as bem-aventuranças, dizendo, um pobre não pode ser bem-aventurado, né? Ele fala, felizes os que choram, né? Bem-aventurados os que choram. Os que choram não pode ser bem-aventurado, né? Se você olhar na ótica da nossa sociedade, na ótica desse reino aqui terreno. Só que quando olhamos as bem-aventuranças, o Senhor está dando a ótica, né? O Senhor está ali falando das bem-aventuranças nesse reino, no reino de Deus, né? Onde o rei é o Senhor Jesus, onde as leis é ele que constitui e que são completamente contrárias ou diferentes, né? Dessa lei que a gente vive aqui nessa terra, e que os cidadãos desse reino são diferentes também, né? Então, essa ótica a gente tem que olhar para o Sermão do Monte e também para as bem-aventuranças. Na realidade, se você for pensar mais a fundo, essa ótica ela pode ser olhada em quase todas as palavras de Jesus. Por exemplo, quando ele fala para a mulher lá samaritana, né? Eu tenho uma água que se você beber, você não terá mais sede. E aí ela pensa na água lá do poço. E aí ela fala, mas você não tem balde nem corda para pegar essa água, né? Então, mas Jesus estava não falando na ótica da vida terrena aqui, mas ele estava tentando fazer uma analogia, uma comparação para um ensinamento espiritual, né? Para uma ideia espiritual, uma água viva, né? Então, é sempre essa fala de Jesus. Então, quando você lê sobre Jesus, as bem-aventuranças e até mesmo as escrituras como um todo, sempre tenha isso em mente. Pense na ótica espiritual, porque se você não conseguir fazer essa associação, vai complicar muito o nosso entendimento, né? E aí a gente vai entrar com o olhar da sociedade, com o olhar do mundo que a gente vive, e aí vai ser muito complicado entender as escrituras, certo? Então, essa é uma consideração bem importante que eu queria pontuar aqui, porque a gente vai passar para o outro ponto depois, e quando a gente passar lá para o outro ponto depois, você tem que pensar nesse olhar espiritual, bom? O segundo ponto, assim, de considerações gerais é o paradigma da felicidade. Isso aqui é um pouco, assim, meio complicado, mas, assim, segundo Deus, a felicidade é de certa maneira, certo? Segundo a vida que a gente tem aqui, a felicidade vai ser outra coisa, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre felicidade, a gente pensa no sorriso, a gente pensa na alegria, né? E aí Jesus vai dizer, bem-aventurados, né? Ou felizes os que choram. E aí complica tudo, né? Como assim, né? Como ser feliz alguém que chora? Então, complica a nossa situação para a gente entender. Como uma pessoa que chora pode ser feliz? Porque você deve saber que choro não é sinônimo, não necessariamente, né, de felicidade. Eu até falei isso uma vez no estudo, aí uma pessoa disse, mas existe choro de felicidade. Tem pessoas que, de tão felizes que estão, eles choram por isso. Mas, na ótica lá da passagem, é de fato um choro, não desse choro de felicidade, mas um choro de tristeza, sabe? Então, quando a gente olha lá, felizes, né, bem-aventurados os que choram, esse paradigma da felicidade aparece. E aí complica também a nossa vida quando a gente vai entender as bem-aventuranças, certo? E aí a gente precisa entender que felicidade não necessariamente está relacionado ao sorriso no rosto ou o sentimento de alegria. Ele é algo muito maior do que isso, certo? Principalmente para a ótica de Deus. Por exemplo, nesse contexto do choro, ele pode resultar em muitas coisas boas, né? Não sei se você lembra, por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel vivia alegre e contente, e o Senhor, através dos profetas, dizia, troca o sorriso pelo choro, pelo lamento, para que vocês possam vir ao arrependimento.
Então, somente através do choro, da tristeza, eles poderiam ter a felicidade encontrando-se novamente, se reconciliando com Deus. Então, é muito mais profundo do que simplesmente dizer que a felicidade é uma alegria, um sorriso que a gente dá no rosto, né? É algo muito mais profundo, tá certo? Então, esse paradigma ele é importante porque as bem-aventuranças se trata disso. Ela vai falar diversas vezes, bem-aventurados, ou seja, algumas traduções, né? Felizes são, e aí você tem que entender esse paradigma da felicidade, porque ele vai tratar bem-aventurados os que choram, e se a gente não entender esse paradigma, a gente vai dizer, eu não consigo associar a felicidade com choro, né? Eu não consigo associar a felicidade com pobreza espiritual. Eu não consigo associar se a gente não conseguir entender esse paradigma da felicidade que é diferente em relação a Deus e a sociedade e o mundo que vivemos, tá certo? A leitura do texto hoje é bem simples, né, e bem conhecida, que é Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu tirei essa aqui da NVI. Se você tem uma outra tradução, eu gostaria que você pudesse compartilhar, se você tivesse uma outra tradução, para ver se existe alguma coisa diferente, alguma pequena palavra aí, diferente de bem-aventurado, de misericordiosos, tá certo? Se você tiver, meu irmão ou irmã, você pode compartilhar aqui com a gente, que eu ficaria agradecido para o nosso estudo, certo? Se você tiver uma sem ser NVI e tiver alguma palavra diferente, você informa aí que eu ficaria agradecido. Será que todos aqui têm NVI? Tem alguma outra tradução diferente? Alguém tem outra tradução diferente sem ser NVI e possa ler para a gente? Aqui está o resultado principal. Não, não é você. Eu já tô no NA, mas é muito igual, quase a mesma coisa. Mas pode ler qual é essa tradução que você tem aí. NA. Pode ler. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ok, ele muda só obterão, né, por alcançarão. Ok. Alguém mais? Desliga o microfone. Uma coisa minha também, eu usando uma BKJ, né, King James, é a Sim. mesma coisa. Eles obterão misericórdia, abençoados são. Ok, obrigado. Então, tem uma tradução que eu vi, aqui, por exemplo, uma tradução assim que muitas pessoas não usam, né? É a Viva, né? Que é uma linguagem bem atual e tenta até parecido com a paráfrase, né? Felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque a eles se mostrarão misericórdia. Tem outra tradução também, que ao invés de usar a misericórdia, utiliza a palavra compaixão, tá certo? Eu esqueci de anotar aqui qual era, eu tinha visto um pouco antes, mas esqueci, mas sem problemas, é só essa questão mesmo, né? Tem umas traduções que vão usar essa palavra de misericórdia por compaixão, e a gente vai ver um pouco mais na frente sobre essa questão de compaixão. A gente vai entrar agora em definições, tá certo? Por exemplo, essa de bem-aventurado, o Elias, no sábado retrasado, ele falou sobre essa tradução, né, de bem-aventurado. E aí a gente tem algumas opções, né, felizes, alguns vão falar assim, abençoados, e o Elias trouxe essa, né, mais que felizes, né? Então, isso é importante para nós quando a gente entende o que é bem-aventurado, né? Aqui tem a definição de misericórdia, né? Algumas traduções vão trazer, ao invés de misericórdia, compaixão. Essa palavra aqui também, às vezes, pode aparecer em alguns contextos, que é piedade, só que essa palavra aqui é um pouco mais complicada, ela tem alguns significados bem profundos, mas eu encontrei essa aqui, né? A separação de misericórdia aqui, e um é a miséria, e a pobreza, né? Os pobres, e a córdia aqui, no caso, seria o afeto, a ternura, algo que vem do coração. Então, se fosse juntar os dois, seria alguém que tem a ternura, o afeto
por alguém que está passando por uma situação miserável de pobreza, né? Seria nesse sentido aqui dessa tradução, desse significado. Uma outra coisa importante para nós, né? Eu falei sobre os bem-aventurados, a misericórdia, eu ia falar sobre os misericordiosos, né? Que é o C, certo? A misericórdia é a ação e o misericordioso é o, vamos dizer, o sujeito que faz a ação, certo? Se existe algum professor de português aí, sinta-se autorizado para me corrigir se eu estiver equivocado. Então, essa ideia de misericordioso aqui, eu coloquei depende da motivação da atitude, ela é uma coisa importante porque algumas pessoas podem agir de misericórdia e não serem misericordiosas. Eu não sei se você vai conseguir entender isso, mas alguém pode se usar da misericórdia e não ser misericordioso. A diferenciação vai ser a motivação e da atitude, né? O propósito da atitude. Por exemplo, alguém pode ter ternura, amor, afeto por alguém que está passando por uma situação difícil e complicada, mas, mesmo agindo dessa forma aqui, as motivações e o propósito não ser boas, né? Não ser positivos. E aí a gente não tem como classificar como alguém que é, de fato, misericordioso. Ela pode ter agido com misericórdia, mas não necessariamente é alguém, de fato, misericordioso, porque ela usou da motivação e do propósito errado, certo? Isso aqui é importante a gente definir, porque você e eu, com certeza, já vimos atitudes de pessoas que exerceram a misericórdia, mas não necessariamente essa pessoa foi e é misericordiosa, certo? Porque, por exemplo, ela encontrou a necessidade de alguém, teve esse sentimento de empatia, mas o motivo pelo qual ela fez não era um motivo nobre, era apenas para, por exemplo, aparecer para alguém, para colocar nas redes sociais, não sei. Então, ela agiu de misericórdia nesse sentido, né? Nessa definição, só que ela, de fato, não é, na sua essência, um misericordioso, uma misericordiosa, porque a intenção e o propósito, a motivação eram diferentes do que, de fato, o misericordioso tem. O misericordioso tem uma motivação e um propósito nulos. Na realidade, ele apenas o faz porque ama de fato, porque deseja o bem daquela pessoa, e não porque tem uma motivação extra, um propósito extra, tá certo? Então, compreenderam esse ponto aqui do misericordioso, que alguém que pode usar de misericórdia, mas não necessariamente é. Talvez você já encontrou alguém assim. Talvez você já encontrou alguém assim, que aparentemente usou de misericórdia em reconhecer a miséria de alguém, a dificuldade de alguém, mas não era uma pessoa misericordiosa, era alguém que apenas estava com propósitos e motivações equivocados, certo? Aqui essa é uma grande diferença e ela é importante, né? A diferença da misericórdia, da graça e da misericórdia. A misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos por causa dos nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto a graça é estender bondade aos indignos, né? Então tem essa diferenciação também que é importante para nós, que a gente às vezes confunde, né? A gente pensa que graça e misericórdia é a mesma coisa, não necessariamente, né? A gente tem aqui essas duas definições que a gente precisa fazer a diferença nessas duas coisas, né? Eu até coloquei uma passagem aqui, por exemplo, segundo João 1:3 diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Então a gente vê que o João, né, tá dizendo a graça e a misericórdia, né? Como duas coisas separadas, né? A gente tem duas coisas separadas. E eu usei só essa passagem, mas em muitas outras passagens você vai ver a graça e a misericórdia sendo dita na mesma frase como coisas diferentes, tá certo? Elas são complementares, sem dúvida, elas são complementares, mas ela tem essa pequena diferença, tá bom? Isso é importante também a gente pensar. A recompensa. A palavra que usa aí em Mateus capítulo 5 é obterão, ou como o Rubens leu aí, é alcançarão misericórdia. Então, a ideia disso é o futuro, né? É
uma coisa no futuro, obterão, receberão, alcançarão. Então, a gente poderia pensar, né? Então, que tipo de recompensa poderia ser essa? E aí eu classifiquei aqui como duas recompensas. E eu vou falar uma coisa extra aqui, né? Essas recompensas que estão descritas nas bem-aventuranças, elas podem ter, no seu sentido geral, essas duas opções, tá certo? A gente não tem como saber, por certeza, assim, alguns bem-aventuranças que recompensa mas em que tempo, né, isso acontece. Mas aqui a gente tem duas opções. Uma é para esta terra, né, que é a reciprocidade. Então, se você é misericordioso com alguém, alguém vai ser também misericordioso com você, né? Isso é a recompensa ainda nessa terra. E a gente tem a outra, para a vida eterna, né? Que é em relação ao perdão dos pecados. Então, isso é importante em relação à recompensa, né? A recompensa que vem ainda nessa terra, na questão da reciprocidade, e a recompensa para a vida eterna, que é em relação ao perdão dos pecados, tá certo? E isso pode ser usado nas bem-aventuranças como um todo, em alguns contextos. Em algumas bem-aventuranças, isso também pode ser usado, tá bom? Então, agora a gente vai entrar em umas questões importantes e eu queria que vocês pudessem participar nesse momento. Eu vou apresentar aqui 3 questões sobre a misericórdia e a gente vai fazer essa interação com vocês aí, uma dinâmicazinha, vamos dizer assim, para resolver esses questionamentos. A primeira é sinônimos e antônimos, né? Não sei se você sabe o que é sinônimos e antônimos, não sei se você lembra lá das aulas de português, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Sinônimo é uma palavra que é semelhante, né? E antônimos é o oposto, né? É o oposto. Por exemplo, vida e morte, né? E aí você compara vida o quê? Vamos dizer, vida viver, é uma palavra, né? Que é o do verbo vida. Esperança pode ser parecido com vida, tem essa ideia. E antônimo seria a morte, né? A coisa oposta. E aí eu queria que vocês pudessem fazer essa dinâmica aqui com a gente, tá certo? Só um instante. A segunda seria como se aplica a misericórdia. E a terceira, quais os possíveis prejuízos e risco da misericórdia. Então, a gente tem 3 pontos aí para a gente conversar, tá bom? Então, eu queria ouvir de vocês, primeiro, sinônimos e antônimos de misericórdia. Quais palavras a gente poderia... Por exemplo, eu dei uma, que era compaixão, certo? E aí tem outras também. Queria ouvir de vocês. E antônimos, né? O contrário de misericórdia. Qual seria? Não vale pesquisar no Google, tá certo? Tem que ser aqui, pensando aqui, tentando... Uma coisa importante para nós é que, quando a gente vai estudar as escrituras, ou qualquer outra coisa também, mas principalmente as escrituras, a gente tem que estimular o cérebro ao raciocínio, né? Porque se a gente não faz isso, a gente vai entrar num modo muito passivo e a gente não vai entender nada, mesmo querendo, né? Então, essas questões aqui são mais para a gente estimular o nosso cérebro ao conhecimento e assim conseguir pensar sobre esse tema, né? Gabriel Santos respondeu: antônimo de misericórdia e juízo. Boa, é uma boa. É uma boa, Gabriel. Juízo, justiça, né? Pode ser também. David seria sinônimo, né? Empatia. Boa. Benjamin, sinônimo, piedade. Benjamin já entende que é sinônimo, rapaz. O cara tá bem brasileiro já. Marquem Lima, sinônimo de misericórdia, empatia. Boa também. Alguém mais? Sinônimo e antônimo de misericórdia. A misericórdia que a gente fala não é aquela do susto, né? Às vezes a gente usa aquela do susto, né? Você vê uma coisa que acontece de misericórdia, né? Não é essa não, tá certo? Então, é a misericórdia, sinônimo de compaixão, que eu falei, piedade. As meninas, isso, colaram, né? Compaixão. Obrigado, meninas. Alguém mais?
sinônimo ou antônimo de compaixão? Ok, então a gente pode passar para o próximo. Sino não, rapaz, sinônimo, rapaz. Josué, sinônimo, clemência. Olha, nunca mais tinha ouvido essa palavra, Josué, clemência, ó. Boa. Ok, então vamos para a segunda aí, pessoal. Como se aplica a misericórdia? Aí essa eu queria que vocês habilitassem o microfone, porque aí é resolução um pouco maior, né? Não se resume a uma palavra. E aí? Como se aplica a misericórdia? Está falando lá o texto, né? Tem que ser misericordioso, né? E obter a misericórdia. E agora, como é que faz? Como se aplica a misericórdia? Benjamin conseguiu algo que eu nem pensei, ó, com amor. É muito simples, né? Meninas, antônimo, egoísmo. É uma boa também. Obrigado às meninas aí. Egoísmo, de fato, é um antônimo de misericórdia. Vamos para a segunda, pessoal. Como se aplica a misericórdia? O Benjamin respondeu com amor, mas eu queria algo mais explicado, alguma coisa mais detalhada, assim. Como se aplica a misericórdia? Se alguém desejar compartilhar aí, estimular o cérebro nesse momento para pensar sobre isso, como é que se aplica. Jesus falou, sejam misericordiosos, né? E obterão misericórdia. E agora? Como é que se aplica? A gente precisa responder essa pergunta. Se a gente não consegue pensar e conseguir responder essa pergunta, assim, Jesus pode falar, mas fica difícil, né? Aplicar. Pode Pois falar. você diz aplicar o sinônimo em si, a que a gente falou, a misericórdia, no caso? Como se aplica a misericórdia? É isso mesmo. É, Já é outro no ponto, caso, tá certo? sim, então, no caso, eu acho que a empatia, né? Empatia é você olhar, né, para a dor e para a situação de outra pessoa, né? E automaticamente isso gera misericórdia, né? Porque você entende a dor. É muito do que Jesus fez, né? Jesus, ele olhava para as pessoas e ele entendia, ele sabia da dor de cada um, dos problemas de cada um, principalmente com a questão do pecado, né? Então, automaticamente ele sentia misericórdia e compaixão mesmo, como alguns textos escrevem, né? Usam a palavra compaixão, que Jesus sentiu compaixão pelas pessoas. Então, a empatia, eu acredito que é isso. Aplicada à misericórdia é isso, né? Você olhar, né, se colocar no lugar de outra pessoa, sentir o que ela sente e automaticamente você consegue ter misericórdia por ela. Boa, boa, Mark. Alguém mais? Mateus Felipe, para exercer misericórdia é preciso se imaginar na mesma condição que se encontra a outra pessoa, né? É o caso de empatia mesmo, como o Mark falou. O Israel, consegue me escutar? Sim, sim. Eu creio que uma forma de aplicar misericórdia também seria perdoando. Perdoando também Boa, é uma ação de misericórdia. perfeito, David. Cortou aí no final, mas muito bom. Perdoar é uma atitude de misericórdia. Isso é muito importante. Alguém mais tem? Acho que uma possibilidade seria quando você tem a oportunidade de condenar alguém ou de exercer justiça, você abre mão disso e oferece perdão em algum lugar. Abre Perfeito. mão da oportunidade de condenar. Aham. Muito bom, né? E isso é importante para nós, pessoal, porque sabe o que acontece muitas vezes? É assim, a gente entende um conceito e um princípio cristão, mas a gente não consegue aplicar ele na nossa vida, sabe? A gente não consegue aplicar ele no nosso dia a dia. Não porque a gente não quer, não é por causa disso, mas é porque a gente não ficou tentando estimular o nosso cérebro para dizer como é que isso se aplica, qual é a situação, em que momento se encaixa. E aí, quando a gente identifica em que momento se encaixa, aí a gente vai conseguir exercer. Mas enquanto a gente não consegue tirar o princípio e colocar de uma forma prática, aí se torna difícil. Por exemplo, a Amanda Miriam falou uma coisa muito boa, né? Você tem a possibilidade de julgar e condenar alguém, mas você abre mão dela para não prejudicar o outro, né? Então, isso é importante, isso é muito bom. Eu acho que Polly respondeu aqui.
pessoal não está querendo falar, está mandando um texto, mas tudo bem, eu vou ler aqui. Comparecer pelo outro. Eu acho que é compadecer, né, que ela quis dizer. E é o melhor da misericórdia e ter sem pensar em ter do outro. Dar amor ou ser misericordioso sem querer nada em troca, às vezes quando não esperamos receber. Muito bom, Polly. É justamente o que eu falei anteriormente, né? Alguém, de fato, que é misericordioso, ele não tem essa intenção extra, né? Ele age por essa forma sem pensar algo em troca. Não. Pode falar. Me escuta? Sim, sim. Misericórdia é ter amor pelas almas perdidas. Quando você é serviçal na obra, onde alcança as pessoas que estão perdidas. E você tem misericórdia delas, para que elas venham conhecer a Cristo. Muito bom esse comentário. Obrigado, Carol. Isso é tão bom esse comentário porque eu iria falar justamente isso um pouco mais na frente, mas você já está me ajudando, já dando essa introdução. Muito bom. Tem algumas outras respostas aqui. Gabriel, pensando na misericórdia de Deus, somente Ele para aplicar, e vemos isso quando Deus deu a Cristo por nossos pecados. A misericórdia de nós, como seres humanos, deve ser baseada na misericórdia de Deus, ou seja, só conseguiremos alcançar e aplicar seguindo o exemplo de alguém misericordioso a nível extremo, eu diria, no nosso caso, o exemplo de Cristo, seguindo o exemplo dele, Jesus de misericórdia, vamos entender melhor o momento de aplicá-la e também como aplicá-la. Muito, muito bom, Gabriel, muito obrigado. Eu vou falar isso também. Daiane, lembrando que Deus tem misericórdia de mim, de nós, e devemos seguir o exemplo dele. Ser cristãos, ok. Josué, e aí a gente vai para a terceira pergunta aí. Isso, eu estava pensando que os exemplos que Jesus coloca de misericórdia nas parábolas dele, ele sempre infere alguma autoridade, alguma superioridade em relação a quem recebe a misericórdia. Então, a misericórdia, ao meu ver, ela não tem a ver... uma aplicação dela seria exatamente isso. Seria reconhecer que eu não tenho poder nenhum. Aí eu estou pensando no que foi falado do amor, sabe? Lá no comecinho. Como se aplica a misericórdia? O amor. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, eu só posso ser misericordioso com o meu próximo se eu reconhecer que eu recebi misericórdia. E aí eu penso naquela situação do rapaz que teve a sua dívida perdoada com o rei. Então, a minha situação nunca vai mudar. Eu nunca vou ser inferior à pessoa que eu estou liberando, né? Quando eu perdoo, eu sou misericordioso. Então, em tese, eu tenho o direito, como falou a Amanda, eu tenho o direito e, às vezes, o dever de exercer justiça. Mas a misericórdia vai dizer assim, opa, talvez esse não seja o melhor momento, talvez essa não seja a melhor oportunidade. Por quê? Porque Jesus, tendo todo o direito, primazia, superioridade, ele não se valeu da justiça, poder, autoridade, domínio que ele tinha. Antes, me deu a oportunidade de melhorar, a oportunidade de reconhecer as minhas falhas, de reconhecer as minhas dificuldades. Então, eu penso que quando a gente olha para a misericórdia, reconhecendo que nós recebemos misericórdia e o que isso significa para nós, aí a gente libera a misericórdia de Deus para as pessoas. Porque nós, com as outras pessoas, somos a mesma coisa. A misericórdia, ela exige que alguém tenha direito e outra pessoa tenha culpa. Entende? Obrigado, eu pensei nisso. Obrigado. Então, vamos continuar aqui, nosso estudo aqui. Queria que vocês guardassem essa passagem, Lucas 10, 30 a 35, e durante a semana vocês pensassem sobre ela, porque ela vai exemplificar bem e responder essas 3 perguntas, tá certo? Você lembra, né, da parábola, Jesus fala do bom samaritano, né? Lá ele apresenta um samaritano que vê alguém em necessidade, né? Porque foi assaltado, né? Apanhou bastante, quase a ponto de morte, em uma estrada muito perigosa. Então, ele agiu de compaixão, piedade e amor, que seriam os sinônimos, nesse caso, nessa passagem, de misericórdia. E o antônimo, nessa passagem aqui, seria descaso, desprezo e ódio. Descaso e desprezo, que seria a atitude do levita e do outro mestre da lei, que passaram pela essa mesma estrada, e eles
desviaram o caminho, né? Então, uma coisa também interessante é que antônimo também de misericórdia pode ser descaso e desprezo, certo? E também tem esse ponto aqui que é de ódio. Na passagem do bom samaritano, nós não necessariamente temos esse ponto aqui de ódio, mas eu coloquei aqui porque tinha também uma complicação, né, do povo judeu com relação aos outros povos. Então, tinha um pouco também de sentimento ruim envolvido nisso, tá certo? Segundo ponto, nem como se aplica a misericórdia, né, em relação ao bom samaritano, né, ele cuidou das feridas, né, lá dessa passagem. Depois ele fez uma contribuição, né, colocando o homem que estava ferido no seu jumentinho para levar para uma hospedaria e protegeu. Proteção também faz parte, né, colocando numa hospedagem, né, para que ele se sentisse protegido e saísse daquela rua que era muito perigosa, né? E ele continuou sua viagem. Isso aqui é importante porque quando a gente pensa em misericórdia, a gente pensa em entregar tudo, né? Entregar tudo de si. Mas lá nessa passagem do bom samaritano, ele fica lá nessa hospedaria com alguém que estava sofrendo por um dia e depois ele continua sua viagem. Então, ele não esperou a recuperação completa, ele continua a sua viagem. Então, ato de misericórdia, não necessariamente você precisa entregar tudo que você tem e, tipo, tirar todos os seus compromissos para ter o ato de misericórdia, né? Você tem que continuar a sua viagem como assim o bom samaritano fez também. Esse terceiro ponto, né? Quais são os prejuízos e riscos da misericórdia, né? É vulnerabilidade. Quando a gente age de misericórdia, a gente tem que se tornar vulnerável com as outras pessoas. A gente corre o risco também de ser enganado por alguém e de ter aproveitadores. No caso do bom samaritano, seria porque ele estava num caminho perigoso, né? Aquele caminho de Jerusalém para Jericó era um perigoso, tinha muitos riscos de assalto, né? De furto, e aí ele parou para atender aquele homem que estava naquele caminho. Então, ele ficou vulnerável a esses perigos e também ele, né, poderia, o cara tá, tipo, fingindo disso e assaltar ele também. Então, ele tinha que correr riscos. E misericórdia também pode inferir nisso, correr alguns riscos e a gente se tornar vulnerável para poder ajudar. E aí vocês falaram muito bem, né? Jesus é o exemplo clássico e o maior de todos de misericórdia. Ele teve misericórdia com aleijados, né? Se você lembra, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os cegos, né? Também. Os endemoniados, né? Ele olhava com compaixão, com misericórdia por eles. E muitos outros, né? Mas principalmente Jesus tinha misericórdia pelas almas deles, né? O perdão de pecado. Jesus curava, mas falava, né? Seus pecados estão perdoados, e isso é muito importante. Então, vocês podem ver essa passagem e pensar sobre a misericórdia nesse contexto. Essa passagem do bom samaritano não necessariamente fala sobre a compaixão em si, a misericórdia, mas nós podemos abstrair algumas características da misericórdia nesse texto, tá bom? Aplicação prática, né? Obtenha a misericórdia suprema. Só podemos dar aquilo que recebemos. Então, se nós não recebemos a misericórdia de Deus, nós nunca vamos conseguir ser misericordiosos com alguém, porque nós não temos isso. A misericórdia suprema nós devemos obter. Segundo, né? Não contribuir ou apoiar pessoas que faltam com misericórdia. Eu não sei se, assim como eu, você já riu de um bêbado na rua. E isso não é um ato de misericórdia, porque ele está sendo alguém miserável em uma situação muito delicada e a gente está rindo, né? Não sei se você, assim como eu, já riu de alguém que cai na rua. Se você já fez isso, isso também é falta de misericórdia, porque a pessoa está numa situação bem complicada, pode se machucar e você está rindo da miséria alheia, né? Na realidade, a gente deve fazer o contrário. A gente deve ir lá e, ao invés de rir, levantar a pessoa e dizer, você está bem? Você se machucou, né? Alguém que está bêbado no meio da rua, a gente tem que olhar e dizer, que pena, né? Que pena nessa situação. Às vezes a pessoa pode ter perdido a família por causa disso, tem muitos problemas de saúde por causa disso, então a gente tem que ter esse olhar de empatia, de misericórdia. Não sei se assim como eu, você já fez isso, mas é uma reflexão para a gente, sabe? A gente precisa mudar esse olhar, a gente precisa olhar e dizer, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de Cristo. E o terceiro ponto aí, né, compartilhar misericórdia. A gente recebe a misericórdia de Deus
e agora a gente só compartilha, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa ter a misericórdia dentro de nós, mas o chamado de Deus é compartilhar aquilo que já recebemos, né? Compartilha aquilo que você já recebeu. E aí voltamos para a história para finalizar, não é? Então eu falei que do rei lá e tal, e qual seria a resolução dessa história? Ele falou, né? O rei falou: como rei, você está condenado à morte. Então, no momento do julgamento, né? Você lembra da história lá do início? O pessoal estava olhando o que o rei ia fazer, e aí o rei disse, né? Como rei, você está condenado. E aí ele tirou as vestes do rei, tirou a coroa do rei e ficou do lado do filho e disse perante todas as pessoas: mas como pai, eu pagarei essa dívida, né? Eu me oferecerei no lugar. Então foi essa resolução, né? Essa resolução do rei, e esse rei é Deus, é Deus. Deus é justo e disse que pecado é condenação à morte. Mas Deus também é misericordioso e disse: eu morrerei em seu favor, né? Por meio de Jesus Cristo. Então a história é sobre Deus, né? Que manifestou a sua graça e sua misericórdia, mesmo sendo justo, por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Deus, tá certo? Então, essa é a atitude de misericórdia, mesmo sendo justo ao mesmo tempo, tá bom? Então, compartilha essa história com alguém, é uma boa, para falar sobre a misericórdia de Deus. Então, é isso, pessoal. Estamos encerrando por aqui. Deus nos abençoe. E, como eu falei, né? Quando eu estava fazendo esse estudo aqui da misericórdia, eu olhei para mim e disse: quantas vezes não já ri e não já faltei com misericórdia com alguém que tanto precisava de misericórdia? E isso, assim, me fez refletir. Espero que Deus me ajude para que eu possa ter uma nova atitude em relação às pessoas que precisam da misericórdia no meu dia a dia, tá bom? Então, Deus os abençoe. Obrigado, Israel. Muito obrigado, meu irmão.